Essa análise aqui de hoje continua uma análise que eu fiz ontem, mas é um tema que eu tenho discutido todos os dias aqui no canal, mas espero estar trazendo as análises como pecinhas de um quebra-cabeça que eu vou montando com vocês, inclusive é um quebra-cabeça que eu também estou visualizando conforme eu vou montando. Não é que eu tenho já a imagem pronta na minha cabeça e só vou compartilhando a conta-gotas com vocês, não é isso. Todas as descobertas que vocês fazem eu também estou fazendo aqui, tá? Muitas das coisas vocês sabem mais do que eu, outras coisas eu sei mais do que vocês e a gente vai trocando ideias. Então muitas das coisas que eu trago aqui são conclusões que eu chego no momento em que eu estou fazendo a análise. Quando eu estou bolando a análise eu chego, pô, mas não tinha percebido que era isso. Até porque quando a realidade está em construção, a história do presente momento, ela é muito mais complicada da gente estudar do que a história que já ficou para trás. O distanciamento do tempo dá uma clareza maior sobre as coisas que aconteceram. O grande problema é quando a coisa está se processando e no calor do momento a gente tem que construir uma modelística de compreensão do mundo que a gente vive. A análise de ontem para mim, quando eu concluí ela, assim, o planejamento dela e quando eu expus para vocês, ficou mais claro para mim um pouco do panorama global. Que eu estou construindo, logicamente, eu estou construindo hipóteses com vocês aqui também, porque a gente está tentando entender o mundo ao vivaço, né? Porque na verdade a vida é ao vivo mesmo, né? Então a gente está tentando construir um panorama para entender o mundo. Então, para mim, a análise de ontem, a análise sobre a construção de uma recessão de maneira proposital pelo atlanticismo, para mim foi uma análise que ela juntou muitas peças. Foi uma análise difícil de fazer, tá? E foi mais difícil de passar, porque muita coisa, assim, ó, tu entende, mas tu não consegue externar ela de maneira muito clara, tá? Muitas coisas são muito intuitivas no meio desse processo. Essa análise de hoje eu vou trazer mais fatos que demonstram, mais notícias que reforçam a nossa hipótese, porque a gente está construindo uma hipótese diariamente aqui. Estamos construindo uma tese, ela reforça essa ideia de que existe um projeto deliberado de produzir uma recessão no mundo. Eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Aí tu pode me falar, tá, Thiago, mas isso aí é coisa de filme. Cara, coisa de filme. Boa parte dos filmes, eles funcionam num sistema de comunicação preditiva, de marketing preditivo, que vai te acostumando a um projeto que vai ser implementado depois. Então quando você fala, parece coisa de filme, pode ser que seja coisa de filme, porque os filmes antecipam as coisas que vão acontecer. Não porque os filmes preveem as coisas, mas porque as pessoas vão sendo acostumadas a uma ideia a partir da indústria cultural. Tanto é que ontem mesmo, só para pegar um exemplo disso antes de entrar na análise, coloquei lá no canal do Telegram uma notícia, e é para isso que eu uso o canal do Telegram, o link está na descrição aqui embaixo. Coloquei uma notícia sobre um especialista militar norte-americano falando a respeito do fato de temer, isso é uma narrativa já, isso é um discurso que o cara está fazendo. Ele está acostumando as pessoas a uma certa ideia. Só que ele externou isso de modo a deixar os norte-americanos com medo, porque eles podem ser alvo de ataque. Quando os norte-americanos temem ser atacados por uma arma específica, é porque eles estão desenvolvendo essa arma e vão usar em alguém. Então a gente tem que botar de ponta cabeça a narrativa do cara. E esse especialista falou o seguinte: eu tenho medo que a população norte-americana seja atacada por uma arma que ela é programada para atacar apenas certas pessoas. Ou seja, uma programação a nível de DNA de uma arma. Aí tu pode parar, não sei se tu viu esse filme, mas quem assistiu o último 007 é justamente isso. Tanto é que foi isso que eu coloquei no canal do Telegram ontem. Quem assistiu o filme mais recente do 007, do James Bond, sabe que o mote do filme é esse. Que são armas que são programadas para atacar apenas certas pessoas. E quantas vezes a gente já não discutiu aqui no canal, a partir de vários artigos que a gente explorou, sobre a construção em vários laboratórios de uma variante étnica do corona. Isso a gente discutiu aqui no canal também, então não tem nenhuma novidade nisso aí. Parecer com o filme, não tem problema nenhum. Muitas coisas da realidade já são antecipadas nos filmes. Então vamos prestar atenção. Se parecer muito cinematográfica essa história de uma recessão forçada, aí é que vocês têm que ter medo, porque muitas coisas são antecipadas por filmes mesmo. Essa análise de hoje eu dividi em dois momentos. Vamos falar nos 4 primeiros pontos. Então, quando eu entrar nas minhas 6 anotações, que são aqueles 6 pontos que eu trago todos os dias para a discussão, para organizar as ideias, os 4 primeiros eu vou trazer algumas notícias para a gente conversar sobre mais fatos que comprovam a construção dessa recessão proposital.
Ou seja, o atlanticismo está arremessando o mundo num estágio de recessão, porque tem um dado projeto a partir daí, conforme eu discuti ontem, tenho discutido aqui no canal. E o quinto e o sexto pontos, eu quero discutir um pouquinho sobre um artigo publicado recentemente pelo Atlantic Council sobre a crise política produto deste cenário de crise que está sendo produzido pelo atlanticismo. O artigo em específico fala da renúncia do Mário Draghi, que perdeu a capacidade de governar, porque a crise produzida por esses setores está fazendo com que a sociedade perca a paciência com os governantes. Então os temas se relacionam, não estão conectados diretamente, mas são temas relacionados, porque a gente vai falar sobre a crise global e o saldo político da crise global. E o atlanticismo, através do Atlantic Council, que é um think tank da OTAN, é um centro de estudos da OTAN, tentando construir uma narrativa para justificar a saída do Mário Draghi, que foi uma perda muito grande para o atlanticismo, tá? Para vocês terem ideia, o Mário Draghi, já comentei várias vezes aqui no canal, que era o primeiro-ministro italiano, ele ganhou um prêmio do Atlantic Council, ou seja, ele ganhou um prêmio da OTAN como destaque geopolítico. Então, perder o Mário Draghi é perder O Mário Draghi não conseguir governar mais é uma perda considerável para o atlanticismo, não é uma coisa de pouca envergadura, entendeu? É uma coisa importante para o atlanticismo perder a figura do Mário Draghi como uma liderança na Itália. E o artigo fala sobre isso. O artigo do Atlantic Council. Primeiro ponto, vamos discutir aqui então. Vamos começar falando sobre notícias novas sobre essa recessão produzida e depois a gente fala um pouquinho sobre o caso do Mário Draghi. E se der tempo lá no final, até para não prolongar muito o vídeo ou o áudio, não sei de que maneira tu está assistindo esse conteúdo aqui, acessando esse conteúdo, quero falar rapidamente sobre a questão da varíola dos macacos, mas não quero estourar os 20, 25 minutos, então vamos ver. Se não der tempo eu vou discutir em outro momento, não se preocupe. Então, tento trazer o máximo de informações que eu posso. Eu anotei essa da varíola dos macacos, que foi um pedido de vocês aqui. Se der tempo nessa análise de hoje, eu encaixo. Se não der, a gente deixa para outro momento. Primeiro ponto. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos admitiu que a redução da produção é positiva para a atual transição produtiva. Repito, falas da Janet Yellen, secretária do Tesouro norte-americano, e falou sobre a importância da redução da produção para promover uma transição para um novo padrão produtivo. Quando a gente fala de redução da produção, a gente está falando de desemprego, de gente passando fome. Ela disse que é importante esse cenário, que é um cenário fundamental para reconstruir as relações. Logicamente que ela está comendo do bom e do melhor, tem dinheiro para pagar a conta de luz, tem dinheiro para pagar o combustível. Quem não está gostando nada é a sociedade, classes médias e trabalhadoras que estão perdendo totalmente seu poder aquisitivo. Queria ver ela fazer esse discurso no meio de um bairro de classe média, no meio de um bairro de trabalhadores, para ver se o pessoal ia achar legal isso que ela está falando. Então, repito o primeiro ponto. Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, admitiu que a redução da produção é positiva para a atual transição produtiva. O que eu discuti com vocês aqui ontem? Não foi justamente que os bancos centrais estão elevando os juros num cenário de queda da produção e que isso tende a engendrar uma recessão, já que tu está tratando com remédio errado a inflação, isso tende a produzir um resultado catastrófico, reduzindo ainda mais a produção? Aí vem a Janet Yellen e defende isso. Na verdade, ela está justificando a crise. Ela está dizendo, não, mas se houver redução na produção, isso é bom também. Bom, para ela e para os setores que ela defende, talvez isso seja positivo. Mas para as classes médias e trabalhadoras que estão cada vez mais empobrecidas, isso não é nada positivo. Então, quando essas lideranças deixam escapar dessa forma, assim, isso quase pode ser interpretado como um ato falho. Dizer que tu faz parte de um governo que diz que está tentando combater a queda da produção. Aí tu vai lá e diz que a queda da produção é positiva. Qual é a tua agenda, afinal? É tentar recuperar a situação ou é tentar promover a queda da produção dentro do teu país e no mundo, porque outros países estão seguindo a mesma cartilha? Ela quase fez uma defesa da recessão como um método para se reformatar o sistema produtivo. Ela quase disse que está fazendo parte do Great Reset, o que não precisa, ela já admitiu em vários discursos dela isso. Então o pessoal deixa transparecer quando fala essas coisas, qual é a agenda real, é só ler nas entrelinhas o que eles estão falando, eles estão dizendo que isso é positivo. Segundo ponto,
Os agentes transnacionais estão tentando fazer a crise parecer algo natural. A crise é por causa da doença, a crise é por causa da guerra, a crise é por causa do clima, a crise é por causa disso outro, a crise é por causa daquilo outro, a crise é por causa do calor muito alto, do frio muito alto, a crise é porque as pessoas não querem mais trabalhar. Então, essa narrativa de naturalizar a crise como se fosse algo que brota de uma policrise, como já foi uma expressão utilizada pelo próprio sistema geopolítico, acho que foi a OMC que usou, algum responsável pela OMC que usou essa... foi da OMC, se eu não me engano, Organização Mundial do Comércio. Acho que foi. Alguém usou a expressão policrise para fazer parecer que essas crises todas, elas acontecem por acaso. Quando, na verdade, os setores que estão produzindo essa crise, aproveitando os contextos que aparecem, são os setores que vão capitalizar sobre essa crise. E eles estão aprofundando cada vez mais a crise de maneira proposital para poder fazer avançar o seu projeto monopolista. Então, essa crise, ela é um projeto. E por que apresentar a crise como se fosse um acaso? Para não revoltar as pessoas. Quando tu fala que a crise é por causa da doença, é por causa da guerra, é por causa do clima, as pessoas veem isso como uma fatalidade. Não existem responsáveis, não existem rostos para apontar o dedo. Quando tu diz quem é que está produzindo a crise, que tem um projeto do Great Reset, que tem os grandes gestores de ativos envolvidos, quando tu fala de BlackRock, Vanguard, quando tu fala de políticos, marionetes desses caras, tu dá rosto para o sistema, as pessoas têm um alvo para atacar, para mudar a sua situação. Que é aquela coisa, o que não tem jeito, não tem jeito. Mas o que tem jeito, vamos trabalhar em cima. Então, quando tu fala tem jeito porque é uma agenda proposital, tu pode ir atrás do responsável. Então, naturalizar o problema faz parte de não encontrar soluções para o problema. Ah, isso aconteceu, é assim mesmo. Todo mundo que não quer resolver sempre diz que o mundo é assim mesmo. É assim mesmo, não tem muito o que fazer. Agora, quando tu aponta e tu encontra culpados, tu automaticamente já encontra também soluções, porque basta eliminar os culpados. Então, é aí que está essa coisa de fazer parecer do clima, um problema do clima, um problema da doença. Aí assim, ó, por acaso, por causa de uma agenda apocalíptica, todos os problemas resolveram acontecer juntos, todos eles. Está numa pandemia, cai numa guerra. E no meio disso tudo, uma crise climática. Aí tu está saindo de uma pandemia e aparece uma outra pandemia. Então, é muita coisa ao mesmo tempo para a gente acreditar em coincidência, entendeu? Essas coisas não funcionam assim. Claro, tem toda uma comunicação preditiva, como eu falei, né? O apocalipse, tu usa isso. Terceiro ponto, a Comissão Europeia voltou a alertar sobre a Rússia cortar totalmente o gás da Europa. Repito, a Comissão Europeia voltou a alertar sobre a possibilidade da Rússia cortar totalmente o gás da Europa. Então, o que está sendo colocado aí? Porque o que eu já falei aqui várias vezes é o seguinte, por que a União Europeia fica repetindo tanto que a Rússia vai cortar o gás, e a Rússia fica falando o tempo inteiro que ela pode aumentar o fluxo de gás para a Europa, basta retirar as sanções. Então, é como se a União Europeia, o atlanticismo, produzisse um problema que ele mesmo diz que vai acontecer. Então, é uma profecia autorrealizável. Olha, vai dar problema, porque assim, ó, como a gente está sancionando a Rússia, o gás vai acabar, então a culpa é da Rússia. Não, quem está promovendo as sanções é a União Europeia. Basta tirar as sanções que acaba o problema. Então os caras estão produzindo um problema e gerando um pânico a partir de um problema que eles mesmos estão produzindo. Eles estão usando as sanções contra a Rússia para acelerar um processo de recessão econômica. Vou repetir uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Pode ter discordâncias em relação aos combustíveis fósseis, as pessoas podem ter, é do direito delas, cada cabeça uma sentença, podem ter suas diferenças em relação ao governo russo, todo mundo tem um direito, opinião, todo mundo pode ter a sua, mas não há como a Europa desenvolver-se de maneira satisfatória no médio e curto prazo sem o gás russo. Então, invariavelmente, se a Europa vai embarcar numa agenda, numa aventura atlanticista que já embarcou, ela vai ficar sem o gás russo. Ela não vai crescer economicamente. Quanto mais ela provocar a Rússia, quanto mais ela promover sanções, mais ela vai ficar sem gás, mais a energia vai subir, mais o custo da produção vai subir e mais a recessão vai se aproximar como um fato concreto. Então, quando tu toma medida, existe essa coisa de causa e efeito. Se tu reforça a causa, o efeito não cessa. Então, o que a Comissão Europeia está dizendo? Olha, a gente vai aprofundar uma crise e a crise vai acontecer.
Só que isso é apresentado de uma forma que parece que a União Europeia e que o atlanticismo não tem responsabilidade nenhuma sobre o que está acontecendo. Então, sem o gás russo, a Europa não vai crescer economicamente. Então isso é uma realidade. Ela está preparando o espírito das pessoas que vivem no continente para esse fato. O problema é se as pessoas vão tolerar perder a sua qualidade de vida, o seu ganho, o seu sustento, o seu poder aquisitivo por causa de uma aventura das oligarquias financeiras, já que a OTAN, o atlanticismo, é um braço geopolítico desses setores. Cada vez mais uma coisa é evidente. A agenda do Fórum Econômico Mundial e a agenda da OTAN são a mesma agenda. E a agenda do Great Reset do Fórum Econômico Mundial, que o atlanticismo já admitiu que segue essa agenda, que defende essa agenda, são os mesmos pressupostos, o Klaus Schwab fala, você não terá nada e será feliz. Então, o mundo que a União Europeia, o mundo para o qual a União Europeia está caminhando é esse. E as lideranças estão caminhando conscientemente. Talvez muitas pessoas não estejam conscientes disso. E muitas podem estar conscientes, revoltadas, mas sem uma vanguarda política que bata de frente com isso. Mas isso é um fato. Então os caras estão dizendo, olha, a recessão está ali, vamos caminhar para ali e não vamos fazer nada. É como se tu tivesse assim, ó, tu tá vendo ali na frente que tu vai tropeçar numa pedra. Olha, eu vou tropeçar ali, tu continua caminhando, vou tropeçar, ó, tropecei. Quem é que caminhou em direção à pedra para tropeçar conscientemente? E tu pensar, mas isso não faz sentido. Faz sentido a partir do momento em que tu pensa que quem comanda os países na Europa, quem comanda a União Europeia e quem comanda boa parte da burocracia no mundo atlanticista são pessoas ligadas aos interesses financeiros e não aos interesses populares. Por isso que boa parte das pessoas olha e fala, mas isso não faz o menor sentido. Faz sentido, desde que tu saiba que o regime político não trabalha para o bem das pessoas. Quarto ponto. A proposta de reservar mais gás, essa proposta é bem polêmica, tá? Isso aí vai dar bastante barulho ainda. A proposta de reservar mais gás para economias mais potentes gerará revolta. Essa proposta, tanto é que a Alemanha, né, quando tu fala disso na Europa, a gente pensa na Alemanha diretamente. Propor aos países que reduzam o seu consumo para que sobre mais gás para manter a energia e a produção em países com economia mais forte, isso aí já está dando barulho, tanto é que eu comentei com vocês. Portugal, Espanha e Grécia já não estão gostando disso aí. Já estão dizendo, opa, tem uma coisa errada. Crise por causa da Alemanha, de novo? A gente não faz pouco mais de 10 anos que a gente está sendo essa merda por causa da Alemanha. Então, é justamente isso. De novo a Alemanha no meio do caminho. A Alemanha como liderança de um processo que faz com que os países vizinhos passem trabalho. Então, é preciso observar a coisa por esse prisma. Os países, as populações dos países vão tolerar passar trabalho por causa de uma agenda que boa parte desses países nem concorda tanto assim? Agora vamos falar um pouquinho sobre a queda do Mario Draghi, que faz parte desse contexto, né? O primeiro-ministro italiano caiu porque ele foi fritado pela situação. A crise na Itália é enorme, a insatisfação popular na Itália é enorme, a agenda do Great Reset é antipopular. Quanto mais esses políticos que são pau-mandado desses interesses fazem avançar a agenda, tanto mais a crise se aprofunda, e quanto mais a crise se aprofunda, mais o povo fica revoltado e dá um jeito de se manifestar sobre isso. Aí o que o regime faz? Entrega uma ou duas cabeças no altar da opinião pública para aplacar o ódio da massa. Isso aconteceu no Reino Unido, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Estônia, se não me engano, que a gente discutiu aqui, inclusive. Então isso vai continuar acontecendo. Tu vai ter que ir sacrificando lá políticos no altar da opinião pública para aplacar o ódio da massa. Aí o Atlantic Council, que é o centro de estudos da OTAN, fez um artigo sobre isso. Perdeu o seu político italiano do coração, que é o Mario Draghi. O Mario Draghi era tratado a pão de ló pelo Atlantic Council, foi premiado como um destaque geopolítico por causa do trabalho que presta. Eu acho que ele já foi, acho que isso até aparece no artigo do Atlantic Council mais recente, ele foi líder do Banco Central Europeu, né? Então ele é uma figura ligada ao mundo financeiro. Quinto ponto. O Atlantic Council apontou, olhem só a tese que o Atlantic Council levanta. Quinto ponto. O Atlantic Council apontou a influência da Rússia na queda do Mario Draghi na Itália. Então assim, a culpa não é da crise. A culpa não é de uma agenda que destrói a vida das pessoas e deixa as pessoas emputecidas e com raiva. Me perdoe a expressão. A culpa é da Rússia, que promoveu infiltrações dentro do governo italiano para derrubar o Mario Draghi. Claro que não, né? Isso faz parte daquela coisa assim, ó, todo mundo que critica o sistema é um espião russo. Isso aí é mais velho que a fome, né? Não precisa nem voltar muito na história para a gente saber que isso aí é... E continua se fazendo isso até hoje.
Criticou o sistema, ou espião chinês, espião russo, espião cubano, espião da Venezuela, espião do Irã. Essa página recebe dinheiro da Rússia, essa página recebe dinheiro da... Então, esse discurso do Atlantic Council temos uma democracia, um regime honesto e temos espiões infiltrados promovendo o caos. Isso aí é bem antigo, isso é uma narrativa para lá de Guerra Fria, né? De encontrar num crítico um espião de um outro país. Até para tu poder criminalizar esses grupos. Olhem o sexto ponto. Esse sexto ponto aqui, eu vou chover no molhado com quem acompanha o canal. Né? Vocês vão dizer, só podia, sempre é isso. Sexto ponto, o artigo relaciona Draghi com a democracia, o Mário Draghi com a democracia, então o regime liberal, democrático, toda aquela bobagem que o Atlantic Council defende. Então o artigo relaciona Mário Draghi com a democracia e sua queda com a ascensão do fascismo. Então o discurso hoje é esse. O regime político não atende às demandas das pessoas, as instituições estão todas podres, servem aos interesses financeiros transnacionais, e aí quando as pessoas se revoltam é a ascensão do fascismo. Claro, se não houver vanguarda política popular, o fascismo vai crescer nesse vácuo mesmo, porque alguém vai capitalizar em cima do ódio das pessoas. Então na política não tem vácuo. Se não há, a esquerda tem que dizer, olha o fascismo, mas sejam menos idiotas. Façam uma política mais clara e mais popular que vocês conseguem capitalizar em torno da crise. Conseguem ganhar apoio político na crise, para ser uma vanguarda de transformação durante a crise. Agora, esse discurso de que a revolta das pessoas com o regime político, com as instituições, que são podres, boa parte das instituições não serve aos interesses da população. Existe um problema aí. Então, quando as pessoas se revoltam, o Mário Draghi cai e a ascensão do fascismo. O Mário Draghi é queda da democracia, porque o objetivo aqui é o seguinte, qualquer crítica ao liberalismo, qualquer crítica às democracias liberais, qualquer crítica ao atlanticismo é discurso fascista, esse é o objetivo. Qualquer regime minimamente soberano é autocrata, esse é o objetivo final dessa coisa como um todo. Mas eu não vou abrir aqui o discurso sobre a discussão sobre a varíola dos macacos, tá? Só quero deixar no horizonte a seguinte perspectiva, que eu já vi vários portais da mídia corporativa, aproveitando o ensejo da varíola dos macacos para falar sobre governança global da saúde. Então vocês sabem o que isso significa, a gente já discutiu bastante aqui no canal sobre isso. Pegar os sistemas públicos de saúde dos países e entregar para a OMS, que é uma organização transnacional financiada, mais de 80% do financiamento da OMS é financiamento privado. Empresas de saúde, farmacêuticas. Então, na prática, isso é pegar o sistema público dos países e entregar para os interesses financeiros transnacionais. Se quiser chamar isso de privatização da saúde, também pode. Só que se tu chamar de privatização da saúde, vários setores vão ver o que é. Então tu diz assim, é uma governança global. Aí esses setores aceitam, isso que eu acho engraçado, entendeu? Entregar o sistema de saúde para o OMS, tudo bem. O cara nem sabe de jeito que é o OMS, ele acha que é uma espécie de órgão do bem que foi criado por anjos. Os anjos teceram a OMS e entregou para os homens, né? Uma coisa meio mitológica, assim. Mas não, são organismos privados, que vão se apropriar da saúde a partir do tratado pandêmico, que corre aí na penumbra, já discuti várias vezes esse tratado pandêmico. Então é preciso observar, o pessoal está aproveitando essa questão da varíola dos macacos para falar sobre construção de uma governança global da saúde. Isso aí o que é o termo governança global? Entregar qualquer coisa para o interesse financeiro transnacional. Isso é governança global. Chamem as coisas pelo nome correto. Não vem com esse papo de governança global, que o discurso nacional está ultrapassado, não. Governança global é entregar as coisas para o interesse financeiro transnacional. Então E tem mais coisas aí no meio, tá? Essa varíola dos macacos vai gerar muita divergência no que diz respeito à questão sexual também, divisão, estratégia de guerra híbrida também no meio, tá? Mas eu não vou discutir isso agora para não prolongar mais ainda. Quero parar nos 25, que é o máximo, é o teto que eu estabeleço aqui. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, é pixverdadeconcreta@gmail.com, o link está na descrição aqui embaixo, a chave Pix está na descrição aqui embaixo, ou pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão, o link está certinho aqui embaixo também. Dito isso, vou parando por aqui, apoia sempre com o valor que tu quiser, não estabeleço valor nenhum, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.